Boa tarde, pessoal. E aí, vocês estão bonzinhos? Quanto tempo que eu não faço uma live aqui no meu perfil, né? E hoje resolvi fazer justamente uma live com uma temática especial nesse sextor nosso, especial em relação em comemoração, digamos assim, eu no contexto do curso de exames que está rolando. Então, se você não sabe, com certeza você sabe, se você me segue, você está sabendo que está rolando o curso. E a inscrição só vai até domingo. Então, no final a gente fala um pouquinho mais. Johanna já tá aí, Samuel já tá aí, essa live é com o Samuel. Inclusive, deixa eu colocar aqui o tema da live. Cadê o tema da live? Erros na interpretação de exames. Cadê? Vamos lá. Agora o Samuel consegue se conectar aí. Vamos Opa! começar. E aí, Olha aí, pessoal? Samuel. E aí, Jeffão, como é que Boa você tá? noite. Também, Tudo bem, beleza você? pura. Graças a Deus. Tudo em paz. Então, olha aí, rapaz, belo, né? Bem iluminado, Iluminação ajuda, né? E aí, eu vi que ajuda você já demais. estava fazendo uma Hoje é um dia introdução. que eu vergonha na cara. Fala só dando aqueles avisos Uhum, iniciais, né? Mas eu tenho que ter vergonha na cara e arrumar uma certo. iluminação Vamos decente. providenciar. Mas tudo certo. Sim. Samuca, pedi que a maioria das pessoas aqui do meu perfil te conhecem, mas se apresenta aí para todo Opa, mundo, por então, eu favor. sou Samuel Barros, sou nutricionista aqui de Brasília. Sou um dos membros do Consciência Nutricional, que é um grupo de estudos de nutrição e estudo e pesquisa em nutrição aqui de Brasília, gerido pelo Jefferson Bittencourt. Então, essa foi a ponte, né, onde a gente se conheceu. E estamos aí, inclusive, fazendo alguns cursos, como esse de interpretação de exames laboratoriais, que, na minha humilde visão, é um curso bem completo, tira bastante dúvidas, principalmente do público recém-formado, que está ali se graduando ainda. E hoje a gente está aqui para tirar algumas dúvidas, principalmente relacionadas a erros no momento da interpretação do exame e mais alguns pontos que a gente vai discutir aí no meio do caminho. Justamente. Isso aí, Samuel. Só para dar aqueles breves avisos e para contextualizar, por que eu estou aqui com o Samuel? Porque dentro do curso, Interpretando Exames Laboratoriais, eu abordo a parte de hemograma, série vermelha, série branca e também o marcador de risco cardíaco, então perfil lipídico e algumas discussões nesse sentido. E o Samuel entra com duas aulas, dois módulos, abordando diabetes e relação e controle glicêmico, Exato. enfim, resistência à insulina. E ainda tem o Manda, que da outra vez eu fiz live com ele também, todo mundo deve conhecer o Rodrigo Manda já, que também é biomédico e ele tem um módulo bônus lá no nosso curso, onde ele aborda um pouco mais a parte dos exames em relação ao esporte e especialmente com foco em dano muscular. Então é isso, e sem muitas delongas, bora lá, Samuca. A gente, como sempre, né? Fala aí, pô, a gente combinou alguma Não, coisa sobre a galera, live? não tem roteiro com o Jefferson, isso não rola, é tudo no freestyle mesmo. E vamos lá, vamos fazer dar certo. Vai dar certo, né? É. Costuma dar certo. Então, vamos lá. Vou te perguntar o que você acha, porque o tema aqui da live são os erros na interpretação. O que você acha que pode ser são os principais? Fala um dos principais erros aí que você acha que pode acontecer na interpretação do exame, e aí eu discorro sobre o que vem na sua Jefferson, mente aí. vem vários pontos, principalmente fatores que podem alterar um resultado, puxar para cima, mascarar um resultado, atividade física, medicamentos, vários fatores. Mas antes, eu quero passar até por um pontinho antes. Por que que a gente solicita? Por que que a gente está solicitando? E esse pode ser, talvez, o primeiro erro que te induz a um erro de interpretação. Por que que você está solicitando o exame? Por que que a gente deve solicitar? Geralmente, o que eu aprendi é que a gente deve solicitar para casar com a nossa investigação clínica, com a sua anamnese, com a pessoa que você investigou. Então,
será que faz muito sentido você solicitar aquela lista de exames, 70, 80 exames, antes de trocar uma ideia com o paciente? Será que isso não pode te levar a tirar conclusões precipitadas do seu paciente e até mesmo a conduzir a sua consulta a uma investigação errada em cima de um marcador que você avaliou antes? Então, talvez, esse pode ser o primeiro ponto. Solicitar exames sem ver a pessoa. E aí rola aquele caso clássico das Bíblias, né? Que você mesmo cita isso, que é pedir 60, 70 exames sem nunca ter tido um contato primeiro ali com o paciente. Na minha visão, esse pode ser um dos primeiros erros que o profissional pode cometer ao se falar de exames. Não entender o porquê, o motivo, e não ter um motivo para solicitar e mesmo assim fazer. Samuel, olha aí, por isso que é bom não combinar, mas ser uma série de pessoas alinhadas, porque é justamente isso. O primeiro ponto que me vem à mente é justamente no ato de solicitar. O erro já pode começar aí. Como você citou muito bem, os exames, eles são muitas vezes confirmatórios ou, mediante uma hipótese, você vai investigar aquela situação, aquele metabolismo, aquela fisiologia. Mas não faz realmente sentido, para 95% dos casos, fazer 70, 80 exames. E pode parecer, não, mas eu estou otimizando o tempo do paciente, otimizando o meu tempo de consulta. Beleza. Mas eu acho, particularmente, que é um baita de um egoísmo pensar assim. Por quê? A gente tem um custo muito alto envolvido nesses exames. Então, quem for fazer um orçamento de um pedido de exame de 70 páginas, de 70 exames, vai ver que isso custa para lá de R$ 2.000. Ah, mas eu tenho um plano de saúde. Beleza, mas quem é que paga o plano de saúde? Não, exato. Somos nós. Então, o dinheiro não cai do céu. O Esse dinheiro custo não é volta assim. para a Então, quem gente. paga somos nós. Justamente. E aí a gente fica reclamando cada vez mais de que, não, os planos estão cada vez mais caros e tudo mais. E às vezes a gente está fazendo 10 exames num ano. Eu peguei já paciente com 2 exames por mês, praticamente, exames completos, digamos assim, e muitas vezes sem necessidade. Então, o primeiro ponto é solicitar de forma indevida, sem a devida anamnese, e eu diria ainda mais, solicitar exames que você não sabe interpretar. Pode parecer brincadeira, mas por mais que a gente estude fisiologia e etc., vários biomarcadores sanguíneos, por mais que você saiba a função daquela substância, ela não representa, não tem validade científica para mostrar para a gente que realmente como está aquele metabolismo. Vou usar um exemplo aqui, clássico, que é da serotonina. Então, todo mundo aqui sabe a função da serotonina. Então, neurotransmissor, que dá bem-estar, que acalma, e dá prazer, etc. E muitas pessoas dosam no sangue com a expectativa de especular de falar o seguinte, a serotonina está baixa, quer dizer que você está com baixa serotonina no cérebro, é por isso que você está ansioso. Cara, é um nível de extrapolação tão grande, mas tão grande, que leva a erros de interpretação. Você pedir um marcador que você não sabe se tem uma validade, uma reprodutibilidade boa, e você, consequentemente, vai interpretá-lo de uma forma errada. Vai extrapolar a sua interpretação, né, a sua Acho que raciocínio em nesse cima daquilo. ponto a gente pode utilizar até alguns marcadores, por exemplo, a vitamina C, como para reforçar esse exemplo. A gente tem que saber também sobre a volatilidade de alguns marcadores. Então, às vezes, dosar a vitamina C já não faz muito sentido. E ainda tirar conclusões sobre um marcador como esse, que é muito volátil, se altera muito facilmente, não é tão sensível assim para investigar aquilo que você realmente quer, não faz sentido. E aí, de novo, pode te levar a errar na conduta nutricional, na parte de suplementação e a tirar conclusões errôneas do seu paciente. Então já começa por aí. Muito bem lembrado, Samuel. Só para deixar mais claro, a vitamina C sérica, ela é extremamente volátil. Ou seja, se eu ontem não comi nenhuma fonte de vitamina C, se é um exame hoje de manhã, ela muito provavelmente vai dar bem baixa. A gente tem que lembrar que vitaminas, minerais, eles se distribuem nos tecidos. E as hidrossolúveis, especialmente, elas também saem na urina. Então,
Aí é pautado no exame com uma volatilidade, com uma fragilidade muito grande, eu pego lá, tá baixo, vamos suplementar. Mas será que há necessidade? E aí que entra mais uma vez, a Justamente. anamnese. Se você na anamnese identificou que aquela pessoa consome alimentos, fontes de vitamina C de forma corriqueira, e ela não tem uma demanda aumentada, digamos assim, para quê? Para quê? Né? E talvez não precisaria nem pedir o exame de vitamina C, sabendo que é um exame ruim, muito frágil para nos trazer realmente respostas. Né? Enfim, então eu particularmente, só nesse exemplo, eu já suplementei vitamina C em alguns pacientes sem exame, só baseado na clínica. Ele tem fator de risco, não só de ingestão, mas ele tem sinais e sintomas, ele tem alguma doença que pode se beneficiar com uma dose a mais de vitamina C e você vai lá e suplementa. Então a gente sempre pensa custo-benefício, risco, na hora de fazer uma Exato. prescrição. Muito bom, Samara. O que você pensa aí em outros fatores que podem nos levar à interpretação errônea dos exames Tá. laboratoriais? Passou um pouquinho assim na minha cabeça de volatilidade, que a gente comentou, mas acho que a gente pode ir para, por exemplo, atividade física. Não saber corretamente se o meu paciente pratica atividade física, qual modalidade, qual intensidade, quando foi o último treino, quanto que durou esse treino. Eu falo lá dentro de perfil glicêmico e existem alguns fatores hiperglicemiantes ou hipoglicemiantes. Então, são alguns pontos que podem alterar a glicemia e alguns marcadores glicêmicos do meu paciente. Por exemplo, se eu estou trabalhando com um atleta e ele fez uma maratona, uma meia maratona, ou está treinando muito forte, eu faço uma solicitação sem saber como que está a distribuição, frequência, periodização de treino dele, eu já começo a interpretar um pouquinho errado. A gente sabe que a atividade física tem aquele papel fundamental na captação de glicose e pode reduzir alguns marcadores. Talvez você pedir para que ele afaste um pouquinho, não afastar, conversar com o personal dele para pelo menos entender e, se for necessário, solicitar para que ele suspenda a atividade física ou casar a sua solicitação com o dia de repouso dele, pode ser mais interessante do que você simplesmente pedir de forma aleatória e se deixar ser enganado, porque nesse caso a gente faz essa escolha de cair no erro, a gente cai de propósito, né? A gente que pisa nesse buraco. Então, assim como a atividade física, o jejum prolongado também, às vezes o paciente extrapolou as horas de recomendação, sabendo já que ele estava bagunçadinho, ele fez mais jejum, sabendo que aquilo poderia interferir no exame dele, e isso, de novo, impactou no seu resultado, te levou a uma interpretação incorreta, indevida. Você pensa em alguma coisa? Então, não, então, ó, vamos lá. Primeiro, só seguindo uma linha cronológica, a gente falou primeiro Do porquê? de solicitar. Então, na hora de solicitar, né, do porquê solicitar e quando solicitar, já pensar se você sabe realmente interpretar aquele exame ou não. Só queria fazer uma breve pausa. Um salve para todos os amigos que estão aqui. O Bruno Zilber já mandou um salve aqui, o Manda entrou aqui. Galera, vocês são muitos. Voltando. Então, a gente falou dessa fase pré, então, antes de solicitar os exames. E aí vamos à segunda parte, que é no ato da solicitação. Então, decidi, eu vou solicitar, e você tocou num assunto muito bom. Como? Quais orientações eu vou dar para o meu paciente na hora dele fazer o exame? Eu vou orientar sobre atividade física, ele manter um treino Perfeito. rotineiro e ele evitar treinos extremamente extenuantes, porque a gente sabe, e aí trazendo exemplos mais palpáveis para o pessoal, a gente sabe que um treino muito extenuante ele pode tanto alterar uma resposta glicêmica, como também alterar uma resposta de leucograma, pode também aumentando o neutrófilo, aumentando o leucócito total, pode também gerar alterações em hemograma, dependendo da intensidade desse treino. Se é um treino, um treinamento de endurance muito prolongado, a gente sabe que isso gera hemólise e pode dar uma falsa anemia, uma baixa contagem de massa e hemoglobina, sem VCM alterado, sem CHCM alterado, e aí que entra as características, além de alterações clássicas dos marcadores inflamatórios de dano muscular. Então, por exemplo, a PCR e a TGO. A CPK. A CPK e a TGO. A CPK ela é muito clássica do músculo, então não tem muito problema. Agora, a TGO ela nos
ela pode ficar aquela coisa Sim, mal resolvida, né? Você erroneamente olhar uma TJ mais aumentada e, ué, será que é esse fígado que está sofrendo por alguma coisa? E esquecer que a TJ também é de origem muscular e que um treino intenso na véspera pode estar impactando de forma negativa ou, né, de forma relevante aquele marcador. Além disso, então, a nossa orientação de casar a atividade física, eu orientaria de mantê-la de forma regular, de não tirar e nem aumentar, mas manter de forma regular. Vem o jejum que você comentou, Samuel, muito bem. Então, o tempo de jejum tem que ser muito bem orientado. Via de regra, os exames giram na faixa de 10, 12 horas até 14 horas no máximo. Então, tem jejum máximo. Então, a gente fica nessa margem. Mesmo, e aí, meu ponto de vista, mesmo que se a gente for solicitar só marcadores ali que não exigem o jejum, porque a gente sabe que ele impacta muito o sim, perfil glicídico, o perfil lipídico, mas mesmo que não exija, a gente tem que lembrar o seguinte: todas as outras vezes que aquele paciente dosou aquele marcador, a maioria, ele fez um jejum de 12 a 14 horas, porque ele fez os outros juntos. Então, o máximo que a gente conseguir diminuir esses vieses, melhor. Então, padronizar isso aí. A gente poderia pensar em outras coisas ainda, Samuel. Noite de sono, suplementação. O que você acha em relação a isso que a gente pode orientar o show. paciente a cuidar Vamos durante falar esse tal de período? sono, principalmente voltado ali perfil glicêmico, alguns marcadores que a gente tem. Sono é algo que impacta diretamente, por exemplo, no metabolismo da glicose do meu paciente. Então, qual orientação eu preciso passar para ele? A mínima de pelo menos dormir bem nas noites que antecedem o exame, na semana do exame, para que não exista ali um fator de confundimento na hora de fazer essa interpretação. Tem alguns estudos bem interessantes, totalmente simples, privação de sono, dormia 6 horas, dormiu 4, pronto, já alterou, 2, 3 noites de sono, já altera um perfil de cortisol, que altera valor de glicose, valor de perfil glicêmico. Então, a primeira orientação que eu preciso passar para ele é durma bem, descanse e faça o exame, assim, faça sabendo que você tem que ter uma preparação para fazer o seu exame, para não alterar a conduta do nutricionista, do seu médico, de quem está te avaliando e para que não gere um falso resultado. E assim, a gente já sabe que fazer exame é algo extremamente desconfortável. Então, se a gente puder evitar pedir para que o paciente refaça o exame, passando orientações simples como essas, dormir bem, alimentação, alguns outros fatores que a gente vai falar, por que não fazer? Olha a simplicidade e como ela é efetiva nesse caso. A simples orientação dele tomar cuidado com as noites de sono, alterando, glicose, rapidamente. Então, acho que esse é uma das principais dicas também e que podem gerar confusão para a gente e para todo mundo. E aí no complemento, Samuel. Se é um paciente que está tomando, por exemplo, suplementação de melatonina ou algum fármaco para indução do sono, ele sempre pergunta: e aí, mas eu tiro, não tiro, o que eu faço? Não mexe nisso, porque ele está acostumado a dormir, nem que seja um efeito placebo, Uhum, mas com aquilo ali. Então, se ele tirar na noite anterior, pode ser que naquela noite ele tenha um sono mais perturbado e isso, porventura, altere os certo. marcadores. Então, não mexer nessa questão. Tem um que me vem à cabeça que é um suplemento que a gente deve recomendar a retirada quando a gente pensa em investigar a saúde tiroidiana, que é a biotina. Então, a gente tem que lembrar muito dela, que é muito clássico das mulheres tomarem biotina para o cabelo, para as unhas, aqueles suplementos hair, skin, nails, né? A mulherada aí sabe desses suplementos. E é muito comum elas estarem tomando Pantogar da vida, entre outros. E aí vai lá e faz o exame de sangue. A biotina, ela pode alterar o TSH, levando a um TSH mais baixo, ou mascarando um Uhum. hipotiroidismo. Então, o hipotiroidismo, o TH estaria mais alto e ele normaliza. Ou numa paciente com uma tireoide normal, levando a uma falsa interpretação de uma tiroidite, no caso, um hipertiroidismo. Então, cuidado. Recomenda-se retirar a suplementação de biotina pelo menos de 3 a 5 dias antes de fazer o exame, para não cair nesse vacilo, nesse erro, que pode levar a Perfeito. investigações daquilo. Nossa, olha que o seu PSH está baixo.
vou te encaminhar para o endócrino para você investigar melhor isso, e pedir T3 livre, T4 livre, T3 reverso, não sei o quê, muitas vezes sem Perfeito. necessidade. E lógico, ignorando a clínica, porque mesmo que um TSH mais baixo, se a paciente não tem sinais e sintomas nenhum de hipertireoidismo, que são bem Uhum. clássicos, já não cabe a investigação, né? Show. Mas, enfim, então acho Me que é um vem item à cabeça importante. também, Jefferson, o dia que o paciente fez o exame. Um ponto importante. Contar um caso que aconteceu, uma paciente que a gente estava monitorando o síndrome dos ovários policísticos. Fazendo monitoramento principalmente de perfil glicêmico, ela começou a responder super bem às condutas, iniciou a atividade física, estava emagrecendo, e ela chegou com uma insulina de 15, por exemplo. Na semana que ela refez o exame, a insulina dela disparou para 23. E aí ela me ligou, desesperada. Antes da data do retorno dela, ela me ligou, assim que pegou os exames, falou: Samuel, deu tudo errado. Assim, eu emagreci, mas, cara, minha insulina, meu perfil, tudo que a gente está monitorando subiu. Pera, vamos lá, me conta o que aconteceu, como é que foram os seus últimos dias. Ah, foi tudo bem, comecei a atividade física, mas tive um probleminha, viajei, fui para casa da minha mãe, fiquei lá e tudo mais. E lá ela fugiu um pouquinho do padrão alimentar. Voltou num domingo, refez o exame na segunda-feira. Eu falei, calma, Nossa, respira, você vai refazer esse exame na quinta-feira de novo. Refaz e me conta, porque eu tenho certeza absoluta com a clínica, com tudo que a gente tem conversado, que esses exames estão alterados por alguns fatores. Dito e feito, refez o exame, insulinazinha de 8. Aí me ligou, Samuel, pronto, pera. Fatores que alteram o seu resultado. O dia que você fez, principalmente porque os dias anteriores foram carregados ali de alimentação, de uma comida totalmente fora do padrão que ela estava acostumada, que era o padrão aqui. Ela foi para o Nordeste, então assim, comeu bem, comida de mãe, tinha muito tempo que não via. Então ela saiu do padrão alimentar, ela cessou a atividade física e também dormiu mal. Dormiu totalmente mal, ida e volta no avião e tudo mais. Teve bastante coisa prejudicando. E se a gente pega o exame, cai naquilo de solicitar antes de ver o paciente, porque você não tem nem oportunidade de perguntar isso, e já pega uma insulina lá alteradíssima, 22, opa, o que está acontecendo com esse paciente? Vou intervir. Mas na verdade caiu para 8. Então, assim, é, pode ser um fator extremamente relevante e a gente tem que se atentar a isso. Perguntar o dia, o que ela fez nos dias anteriores. Será que não casou com um casamento, um aniversário, uma festa, um período que ela maratonou Netflix com brigadeiro e pipoca, alguma coisa do tipo? Então, o dia da realização do exame é imprescindível e a gente tem que perguntar. Abriu o exame, olha lá, a data. Já vai te dar um parâmetro bem bom. Uma segunda-feira é clássico para alterar. E aí a gente pode pedir para que ele refaça num outro dia da semana, numa semana seguinte, algo do tipo. boa, Samuca. E muito importante, a gente, quando pega um exame antigo, olhar a data, como o Samuel falou, e assim, aí vocês imaginam, a gente está falando aqui até agora de fatores que parecem ser detalhes básicos e pequenos, mas que influenciam completamente a interpretação e os erros de interpretação dos exames. Agora, imagina, a gente orientando o paciente a fazer esse exame, já pode acontecer esses erros, né? Se a gente não orientar Uhum. da forma adequada, etc. Quiçá um exame que ele fez 3 meses atrás, sem orientação, sem você saber como é que estava o padrão alimentar, como é que estava, enfim, tudo isso ali interferindo. Então, muito cuidado e orientar o paciente. Eu recomendo até um documentozinho aí com essas orientações básicas de tempo, de dia da semana, de padrão de sono, etc. Outra coisa, Samuel, que me vem à cabeça, doença. Acontece com bastante frequência. O paciente fala assim, Jefferson, ia fazer o exame semana que vem, fiquei gripado. Então estou tomando antibiótico. Faço o exame? Não faz, não faz. Espera passar a doença, pelo menos uma semaninha para estabilizar, depois você faz. Porque qualquer estado inflamatório, até causado por doenças pequenas, digamos assim, vai alterar diversos marcadores. Então, evita, espera, não tem emergência. A gente no consultório de nutrição não trabalha com emergência, via de regra. Então, realmente são pontos. Opa, olha a Opa. sede de luz aí. São pontos bem
importantes para a gente se atentar. Não, Tô está muito tentando corrigir clareado, aqui. Samuel. Peguei Aí, essa aí. resposta do Ray. Pronto. O menino tem luz própria, né? Então, beleza. Então, tem que se atentar a isso, realmente dar as orientações Uhum, adequadas para o paciente. Tem alguns outros fatores ainda que influenciam, como ingestão de álcool, como estresse na véspera do exame. Então, na hora de fazer o exame, já pode alterar alguns biomarcadores, como uhum. cortisol, enfim, alguns mais E, agudos. Então, acho que essa e parte. a gente precisa se atentar a isso, porque afinal de contas, tem paciente que é antenado, que ele abre o exame, olha antes, e aquilo já pode levar ele a uma preocupação absurda. Então, se ele olha um exame ali, vamos pegar uma CPK alterada, e ele sabe que a CPK é um marcador importante para a saúde dele, e ele vê que ela está estourada, ele vai, corre no cardio, corre na clínica médica, e se cai em um local onde o profissional também não entende muito bem, de novo, pode entrar uma medicação de forma errada, pode entrar investigação, ficar procurando ali pelinho no ovo onde não tem. Então, se a gente pode evitar que o paciente faça o exame já sabendo que vai ter coisa alterada, ele está com diarreia, está gripado, está em algum quadro viral, evita até você se desgastar, ter que explicar isso para ele, evita o desgaste dele ter que ir ao laboratório, fazer, a preocupação que ele vai ter. Então, evita isso. Poupa o seu paciente e se poupa também de gerar uma provável confusão, um provável desconforto ali para você e para o seu paciente. Esses fatores são bem importantes. Excelente, Samuel, excelente. Então, é isso. É evitar transtorno, como você falou muito bem, evitar dor de cabeça, porque realmente, tanto para o paciente como para a gente, Uhum. é problema. Samuel, mais uma questão que me vem à mente aqui sobre que pode nos levar a interpretações erradas dos exames é achar que os exames são Uhum. exatos. A gente acabou de falar de N fatores que geram oscilações nos exames, mas eles podem sofrer oscilação e não depende do fator. Então, se a gente pegar, é interessante, se a gente pegar o seu sangue agora e pegar 6 amostras do seu sangue agora e dosar colesterol, por exemplo, a gente tem uma margem de erro de até 10%, se eu não me engano, de em torno disso, para o mesmo sangue. Para o mesmo sangue. Existe uma margem de erro do método de quantificação Uhum. do colesterol. Ou seja, uma dosagem pode dar 180, a outra 185, a outra 190, a outra 187, a outra. Ou seja, existe essa margem de erro. Isso com o mesmo sangue. Quiçá com sangues diferentes. Eu digo assim, você dosar agora e você dosar daqui 30 dias. E você lembrou muito bem essa questão do estresse que isso gera no paciente. Eu, semana passada, recebi uma mensagem da paciente extremamente chateada, falando, Jefferson, estou preocupada porque fiz os exames aqui e meu colesterol subiu. E tá errado, e acho que eu tô comendo muito ovo, por isso que ele subiu e tudo mais. E aí eu tá, calma, calma, respira, me manda os exames aí. O colesterol dela tinha saído de 180 para 190. 180 para 190, a gente está falando aqui de uma oscilação de 5%, ou nem isso, né? A gente sabe que comparando sangues diferentes, então pelo menos 30 dias de um do outro, a margem de erro do exame de colesterol total é de 27%. Ou seja, trazendo em miúdos, ele tem que oscilar mais que 27% para mais ou para menos para eu poder afirmar que ele subiu ou que ele desceu. Porque fisiologicamente, sem mudar nada, ele tem essa oscilação de até Uhum. 27%. E aí o colesterol subiu. Aí para você explicar para ela que existe a margem de erro, igual eu sempre uso essa margem de erro do Ibope. Então, lembra da eleição? É tantos por cento, mais ou menos tantos por cento. Mais ou menos esse raciocínio. Para dar uma acalmada. Porque, às vezes, vê um resultado que assusta e que relevância clínica é praticamente nula. E aí já, não, mas eu tô com medo, porque eu acho que a dieta pode ter causado isso e tal. Então, assim, calma, respira. E até eu, particularmente, acho que o paciente nem deveria ter tanto contato assim com os exames. Talvez deveria já cair na mão do profissional que está acompanhando, do profissional que solicitou, para ele dar a devida atenção e ele, com a noção da situação e o ponto de vista profissional, saber interpretar da forma correta.
Eu dei exemplo aqui do colesterol total, que é 27%, mas a gente sabe que PCR é de Exato. 150%, 200% de oscilação. É uma oscilação Uhum. muito grande. Glicemia também tem uma margem de erro muito grande, que são exames muito voláteis, né? Que tem oscilações muito importantes. Então, é um detalhe que eu acho que a gente tem também se atentar e aí acalmar o paciente. Se atentar na hora que a gente for interpretar e deixá-lo consciente disso. Porque ele olha, a gente mesmo olha o número e quer, não, ele tá tanto. Não tá tanto. Isso aqui é uma dosagem, ele tem a margem de erro, não Exato. é exato. Tá? Esse é um ponto bacana. Sim. Samuel, tem só mais um aqui dessa fase pré, eu diria assim, que eu acho importante da gente comentar, que é a questão até do horário que foi coletado o sangue. Então, quando você pega lá o exame que um paciente fez, por outro Uhum. profissional, etc., lá tem a data que ele fez, normalmente tem o Sim. horário da coleta. A gente sabe que vários exames têm oscilações ao longo do dia, então circadianas, e que um exame feito 6 da manhã pode ser bem diferente de um exame feito 9h30, Sim. 10 da manhã. Então, assim, cuidado. Ah, mas não, cuidado. Glicemia, cortisol, colesterol, ele tem o ciclo circadiano, hormônios sexuais têm ciclo circadiano, testosterona, estradiol oscilam ao longo do dia. Então, cuidado com essas dosagens e com o horário que foi aferido isso. Só voltando E, um Samuel, pouquinho, Jefferson, pergunta. nessa parte do quociente de variação que a gente tem de um exame, em cada exame a gente começa a ver que cada exame, cada marcadorzinho, ele é muito minucioso e que demora um pouquinho para entender bem aquele marcador, o que aquele marcador está dizendo. Quando a gente para avaliar tudo que pode interferir nele, a gente tem que gastar um pouquinho mais de tempo. E assim, a gente tem uma infinidade de exames, vários, vários, vários. É humanamente impossível dominar todos. E aí vem de novo, o que que você vai solicitar, por que que você está solicitando, e você tem segurança no que você está fazendo? A gente falou muito de confusão para o paciente, dele abrir e ele olhar. Mas e se a sua solicitação estiver confundindo você mesmo, você estiver se levando a você estivesse conduzindo a esse erro. Então, é muita minúcia, é muito detalhe, e eu vejo que quanto menos a gente pede, mais concretas são as nossas informações. Então, creio que hoje, assim, no máximo 20, 25 exames, sei lá, ou até menos. Só que a gente tem certeza, um pouco de certeza daquilo que a gente está solicitando, e isso evita muito erro. E esse já é um fator importante para a gente, para o profissional. A gente falou muito de orientações para o paciente, né? Então, assim, recomendação para o profissional: tenha segurança naquilo que você está solicitando para que você não esteja se conduzindo, se induzindo ao erro. E qual era o gancho que você ia puxar? Não, por acaso eu acabei de ver que o Isso, Eliseus, ele puxou justamente o ponto que eu ia, período a menstrual. bola que eu ia levantar para você cortar, que é justamente a fase do ciclo menstrual e algumas alterações que isso pode gerar. Comenta um pouquinho aí pra gente, Samuel, o que, que pode acontecer de Ah, alteração aí. E a atenção que a gente tem que ter em relação ao período, em cada mulher a gente justamente. tem isso, o ciclo menstrual impactando. Né? Só antes de você responder, rapidinho, a Luma perguntou qual o melhor horário. Luma, brevemente, sabendo que cada um de nós tem horários comuns de acordar e de dormir, eu não colocaria um horário do dia como fixo, mas eu ancoraria esse horário ao período comum de acordar. Como assim ancorar? Se eu durmo 10 da noite e acordo 6 da manhã, eu tentaria fazer sempre os exames 1 hora depois de acordar. 1 hora e meia. Se eu acordo 5 da manhã, fazer 6h30. Se eu acordo 6 da manhã, fazer 7h30. Se eu acordo 7 da manhã, fazer 8h30. Então, ancorar no período de sono do paciente, que ainda tem isso. Paciente que, sei lá, quando a pandemia, por qualquer motivo, começou a dormir 2 da manhã e acordar 11 da manhã. E aí você vai e pede para ele fazer exame, para ele acordar 7 da manhã fazer exame. Ele fez restrição de sono, ele está fora do ciclo regular dele, circadiano. Então eu preferiria ancorar, fixar esse horário vinculado ao sono habitual dele, tá? Fica a dica. Samuel, levantei a bola, corta aí, ciclo Perfeito. menstrual e alteração Inclusive, um abraço para o comportamentais. Eliseu. Ele está estudando na mesma faculdade onde eu me formei. Abraço, Eliseu. Abraço, Dani. Bom, a gente sabe que o maquinário feminino é aquele famoso maquinário complexo, mas perfeito ao mesmo tempo.
existem tantas variações que podem ocorrer e a gente precisa se atentar em que período que essa mulher está, período folicular, em que fase da vida dela ela está. E a gente já sabe que ali nos exames vem marcando até, vem com as referências, mas você perguntou em que fase que ela estava quando ela fez? Ela sabe em que fase ela estava quando ela fez? E por que que os exames não trazem isso para a gente até hoje? Os laboratórios, né? Então, assim, acho que deveria ser a primeira coisa a ser mensurada quando a gente fala em avaliação de alguns, principalmente perfil hormonal na mulher. Então, assim, que fase lútea, fase folicular, vem também, assim, as alterações dentro dessa fase são tantas que complicam ainda mais um pouquinho. Então, se a gente for avaliar, por exemplo, um FSH baixo, diz o que pra gente sem saber em que fase da vida dela ela estava, em que fase do ciclo menstrual ela estava. Então, de novo, você tem perguntado isso, você tem avaliado, porque o laboratório não pergunta. Então, cabe a gente mensurar isso. Toda a parte hormonal da mulher, infinitos hormônios que a gente tem que ser mensurados de acordo com a fase do período, em que fase que ela está. Então, esse é o primeiro ponto. E deixa eu até voltar, ver se eu não esqueci alguma coisa. O que pode influenciar, Eliseu? Em tudo, na sua interpretação toda. Ou outra pergunta, anticoncepcional. SHBG baixo, será que ela não está utilizando? FSH baixo também. Pergunte sobre anticoncepcionais, medicamento, qual método contraceptivo ela está utilizando, porque isso também diz muito para a gente sobre a saúde feminina. Sim, justo. E até pode alterar marcadores simples, como glicemia Sim. e insulina. A gente sabe que na fase folicular, a mulher, pelo hormônio predominante ser o estradiol, ele torna esse organismo feminino muito mais flexível, muito mais sensível à insulina, muito mais capaz de oxidar carboidrato e gordura de uma forma mais eficiente. Então, talvez seja uma fase onde ela tem uma insulina naturalmente um pouco mais baixa, uma sensibilidade à insulina melhor por conta disso. Já na fase lútea, pode estar invertido. Na fase da TPM, especialmente, se ela é uma pessoa que altera o padrão alimentar na TPM, por conta da ansiedade, estresse, etc., está impactando também. Se é uma pessoa que sofre muito de TPM, que sofre muitas alterações intestinais da TPM, também evitar. Então, se ela tem mastalgia, se ela tem inchaço, edema, você tem aí vários fatores que podem interferir em exames. Em leucograma, pode mudar o perfil inflamatório. Então, assim, outra, bem lembrado, hemograma. Vou pedir hemograma logo após a menstruação de uma mulher que tem um ciclo menstrual, às vezes um fluxo Aumentado, um prolongado. Ela perdeu o sangue, justamente. Então, se ela perdeu o sangue, sabe que isso não pode induzir a uma interpretação errada de uma anemia, que 2 dias depois já ia normalizar, ou ainda, será que às vezes eu posso querer pedir para ver o quão impactante está sendo aquela menstruação no perfil de hemograma dela? Está despencando muito, é uma paciente que se queixa, que fica muito cansada na semana posterior à menstruação, às vezes ela está perdendo muito sangue. E aí conversar com o gineco, enfim, aí vem a atenção multiprofissional. Então, olha só o tanto de detalhezinho que a gente tem que se atentar. No homem, vários, na mulher, vários, mais alguns, na hora de solicitar, de orientar. Então, também no caso das mulheres, orientar talvez o período mais conveniente para fazer a solicitação, para ela fazer o exame. Então, na hora de solicitar e na hora de interpretar. Pegou um exame de 2 meses atrás que ele fez de um outro profissional, e se o outro profissional não fez orientação nenhuma? Só deu o papel e faz aqui os exames. A gente fica a Deus dará. A gente vai perguntar ao paciente, ele não vai lembrar, infelizmente. Eu não lembro o que eu comi semana passada, na sexta-feira. Eu vou lembrar o que eu comi 3 meses atrás, onde eu estava, o que eu estava fazendo. Né? Não vou. Então, aí a gente perde a precisão. A gente dá essas orientações todas para tentar diminuir essa margem de erro do exame. Sem essas orientações, essa margem de erro fica enorme. Então, a gente pode estar levando a interpretação. E mesmo com essas orientações, ainda assim, a gente não está isento, né? De nada disso, de várias alterações nos exames. E o ideal é você ter um padrão de orientação, pelo menos recomendar algumas coisas básicas, como saber, primeiro, qual medicamento ela está utilizando, orientar sobre sono, alimentação e alguns outros fatores, multivitamínicos lá,
por exemplo, e manter esse padrão. Então, você sempre vai avaliar, por exemplo, a mulher tenta avaliar sempre no mesmo período da vida dela. Se você não está querendo avaliar algo específico em um momento desse, mantenha um padrão, o dia, o horário, o período. Aí sim você começa a mensurar ela contra ela mesma naquele mesmo período de vida, em outros, naquela mesma fase, só que em outros momentos da vida. E aí sim você começa a diminuir um pouquinho essa chance de erro e começa a ser um pouquinho mais preciso na avaliação. Então, sempre comparar ela com ela mesma, horário, recomendações, sono, a alimentação, por exemplo, e a fase da vida dela vai ser determinante para que você avalie. Olhar, interpretar exame feminino é um desafio, porque você pergunta, ela não sabe. E aí você olha o exame e você fala, tá, e o que eu tenho a dizer sobre isso? Hoje várias mulheres usam aqueles Sim, aplicativos que monitoram o ciclo menstrual, o que ajuda bastante. Mas várias também não usam. Então, mas eles podem ser sim, aliados nesse momento aí da interpretação. Até o celular ali, olha rapidinho que período que estava naquele dia, e aí já facilita um pouco. certo. Samuel, saindo um pouquinho da fase, digamos assim, pré-analítica, né, dos exames, então dessas orientações prévias e dos fatores pré-analíticos, a gente pode discutir um pouquinho, temos mais 15 minutos aí, sobre os fatores, digamos assim, pós-analíticos, que é a nossa interpretação em si sobre os exames e sobre os fatores que intervêm nesses exames. Vamos deixar isso mais claro. Quando eu, por exemplo, vou avaliar um ácido úrico, eu recebi uma caixinha aqui perguntando: Jefferson, ácido úrico pode ser o quê? Certo. Primeiro, o que pode Uhum. elevar o ácido úrico? E aí o que a gente tem que estudar. Então aí é a missão do nutricionista, estudar, tentar estudar cada vez mais. A gente com os cursos tenta trazer isso de uma forma sintetizada, mastigada, para facilitar a vida de todo mundo, mas tem que estudar, não tem muito para onde. Porque estudando a gente vai conseguir fazer as corretas ou o mais próximo do correto em termos de Perfeito. interpretação. Ácido úrico pode, por exemplo, é um marcador que ele Essa do pode ácido falar, úrico é Samuel. sensacional. Ela é maravilhosa. Porque sempre que a gente fala de ácido úrico, a gente já lembra. Pum, carne vermelha. Pronto. Preciso tirar a carne vermelha. Até o paciente já sabe disso. Ontem mesmo eu atendi uma paciente que falou isso. Feijão, tomate, Isso. carne E vermelha. aí entra nesse pós-analítico, nesses fatores. A gente já falou de fator pré-analítico e agora o pós-analítico. O que que o ácido úrico diz para a gente? O que que ele pode estar representando? Será que antes dessa carne vermelha que já vem direto na nossa mente, será que não tem outros fatores? Jejum, álcool, sedentarismo, baixa de algum micronutriente e eu acho que tem mais um. Você lembra de algum? Desidratação. Desidratação. Então, de novo, mais detalhes para que a gente seja cada vez mais criterioso e cauteloso solicitando e interpretando os exames para não cair em erro. Sim, sim. E aí entra a importância da boa anamnese. Por quê? Se você não tem como, se você quer realmente fazer um trabalho bem feito, ou você vai fazer a anamnese antes e depois olhar os exames, que é o que eu recomendo, porque você já olha os exames esperando e sabendo qual a conjuntura daquele paciente. E se você não quiser fazer antes, vai pegar o exame e vai começar fazendo a anamnese É, durante o exame. Vai perguntar, então, o ácido úrico está alto. Você vai perguntar para ele, então, você bebe? Ah, não bebo. Então, beleza, álcool a gente exclui. Ah, você se hidrata bem? Se hidratou bem na véspera do exame? Ah, me hidratei bem, beleza. Você se alimenta de fonte de magnésio, porque a falta de magnésio pode fazer um aumento de ácido úrico. Ah, mas quais fontes de magnésio? E aí você vai começar a fazer a anamnese no meio. Agora você imagina, você começar a fazer a anamnese para cada biomarcador que por acaso esteja com leves às alterações, vezes né? ele já ia te Como vai contar isso ficar? naturalmente durante a anamnese. Pode dar segmento. Hein? Então, e aí e a gente sabe, vários pacientes chegam no consultório, já pegam os exames, já colocam em cima da mesa. Trouxe aqui os exames, doutor, para você olhar. A gente sabe que, via de regra, quando a gente fala no contexto médico, especialmente médicos de plano de saúde, a jogada é mais agilizada, o negócio é mais rápido, porque, enfim, tem toda uma questão aí por trás, mas beleza. E às vezes o paciente está acostumado com essa conduta. Agora, no nosso consultório nutricional, especialmente de quem atende pacientes particulares, não tem essa pressa, não tem essa agonia.
Então, o paciente já chega com o exame, eu pego o exame e coloco do ladinho. Ó, então, beleza, deixa aqui seu exame, vou fazer sua anamnese, vou fazer sua avaliação física, depois eu vou pegar os exames. E muitas vezes, recomendo pegar os exames e estudar em casa. Pede para ficar com os exames do paciente. Posso ficar com os exames seus? Ou então, se ele, não, eu tenho que levar para o médico amanhã. Beleza, você pode passar o login e a senha para eu acessar ou me mandar esse exame pelo PDF, porque aí, com calma, olhando a anamnese dele, olhando os marcadores, você vai estudando, vendo quais são as possíveis alterações e correlações e montando o quadro. Com a prática, isso fica mais fácil, né? Com anos aí atendendo, estudando, você consegue fazer isso na hora. Mas para quem está se formando, pega e estuda. Pega, leva para casa e estuda. Não tem por que querer interpretar na frente do paciente. Pega, posso pegar seus exames aqui, vou estudar, vou ficar olhar com calma e tudo mais. E aí na segunda, depois eu te explico, no acompanhamento, etc. Ou te mando áudio explicando. Porque olha só, aí você está dando uma atenção. Parece besteira, Samuel, mas eu tenho cada vez mais, eu sempre faço isso, né, na consulta da entrega do plano alimentar, quando o paciente dá os exames, ou quando eu solicito, eu abro e vou passando os pontos principais e explicando para ele. 99% fala assim, nunca nenhum profissional me explicou dessa forma, nunca me explicaram. Só fala isso aqui, nunca me explicou. E já teve paciente que eu atendi só porque ele queria saber do exame dele. Ele falou, não, fiz o exame aqui, eu vi que você estuda e alguém me falou que você explica bem e eu queria saber do meu exame. Só isso, ele pagou a consulta e ele cria uma interpretação do exame de sangue adequada. Que doideira. Então, só que infelizmente não tem só a interpretação, tem que fazer a consulta inteira. Então, mas é um ponto que eu acho que a gente tem que se atentar muito, muito. Esse tato, esse cuidado em estudar bastante, saber desses fatores que vêm nos biomarcadores. Eu lembro que, para quem não sabe, eu sou estagiário dele ainda, né? Dentro do Consciência Nutricional. E nesses estágios a gente acompanhava as suas consultas e isso sempre foi uma prática, né? Nossa, pegava o exame, prática sua que você transferiu para a gente, ensinou isso. Então a gente pega o exame, recolhe e depois estuda. Junto até com outro profissional, os dois ali vão estudar. Às vezes tem um marcador que você ainda não entende ou nunca tinha visto, porque o outro profissional solicitou e caiu na sua mão. Então não tenha pressa. E principalmente se for um paciente que é mais antenado, que quer saber, que tem interesse, não tenha pressa, monta uma explicaçãozinha bonitinha, vai passando com ele com calma depois. Isso vai gerar uma tranquilidade, um conforto enorme para ele e para você também. Então, não ter pressa também. Ter pressa pode ser um dos erros na hora de interpretar. Pede um dia, pede 2 dias, ou mais, não sei. Ainda mais recém-formados. Só o que a gente tenha tempo. Dedica tempo ali para entender, estudar o exame, sem pressa mesmo. É demorado, é custoso para a gente aprender e a gente não sabe todos. A gente não sabe nem metade desses exames todos que tem disponíveis. Então, para que pressa? Para que essa euforia? Não precisa. E, de novo, ela pode ser sua inimiga. Sim, muito parabéns, Samuel. Olha aí, que beleza, que orgulho. Isso não é mais estagiário, não. Hoje é companheiro de equipe. É isso aí. Samuel, último ponto, temos mais 10 minutinhos aqui. Último ponto que eu acho que vale a pena a gente entrar em consideração sobre os erros, principais erros na interpretação dos exames. Valor de referência. Como que a gente não falou disso até agora, né? O principal. Um dos principais. É o principal, não é o principal não, mas tá. Valor de referência. Primeiro, de novo, como que são feitas as referências? Eu passei minha graduação toda sem ver isso. A gente aprende valor de referência. Mas como que isso é referenciado? Como é que é estudada a população? Em cima de qual população que foi feito esse estudo? Então, daí vem o primeiro questionamento. Segundo, será que necessariamente aquele valor de referência reflete o valor de saúde? Só está dentro do valor de referência, tá show? Aí vem aquele caso clássico, o obeso ou sobrepeso que não tem nenhuma taxa alterada, o gordinho saudável, obeso saudável. Existe isso? Será mesmo? E aí vou pegar a insulina como exemplo. Vamos no HOMA-IR, que é um marcadorzinho de resistência à insulina, que é o que eu falo lá dentro do curso. Então, assim, tem uma faixa de referência que vai 2,7 em alguns laboratórios. Só que, quando param para estudar algumas populações, principalmente em estudos de acompanhamento, ou estudos observacionais,
eles conseguem ver que quem tem valores acima de 2, por exemplo, tem um risco 2 vezes maior de ter hipertensão, de ter problemas cardiovasculares ao longo da vida. Então, será que necessariamente basta só estar dentro do valor de referência? E se o seu paciente está te procurando, será que ele quer só um nível bom, entre aspas, bom, ou um nível ótimo de saúde? Eu tenho em mente que quando eu procuro alguém para fazer algum serviço para mim, talvez eu até já saiba fazer um pouquinho daquele serviço. Mas se eu estou contratando ele é porque eu quero otimizar isso, eu quero isso melhor. E, de novo, traz isso para a gente. Ele precisa e ele quer. E se ele não sabe ainda de valor ótimo de saúde, é a nossa função levar isso para ele. Passar isso e levar ele a buscar, dar as ferramentas. Mas para isso a gente precisa saber o que é valor de saúde, o que é valor de referência. Excelente, Samuel. Você deu um exemplo muito bom, e eu vou só, talvez, explicar um pouquinho melhor para o pessoal. Vamos trazer aqui a ideia da Certo. insulina. Você falou do Romier, que é totalmente Sim. dependente da insulina, mas vamos trazer a ideia da insulina. Quando a gente pega lá o valor de referência, como é que ele foi estimado, calculado? Pegou-se uma população X com 1.000 pessoas saudáveis. Por que eu coloco saudáveis entre aspas? Porque são pessoas que não têm diabetes, não têm hipertensão. Só que a gente sabe que doenças crônicas, elas não são tem, não tem. Elas têm fases, elas têm níveis. Está caminhando para tal. Então é um caminho. Esse caminho você não salta, não é um pulo, é um caminho. E se a gente consegue identificar pessoas nesse caminho, a gente consegue mudar esse caminho. Esse é o grande ponto. Então, eles pegam 1.000 pessoas saudáveis, várias delas estão realmente saudáveis, algumas já estão no meio do caminho para ter diabetes, mas não têm diabetes, mas estão no meio do caminho, e avalia 1.000 pessoas, faz lá a distribuição normal, a curva gaussiana, 95% das pessoas têm aquela faixa de 2 e pouco, 3 até 25, que é a faixa de referência comum dos exames, 2,5% tem menos que isso, 2,5% tem mais que isso. Então, o intervalo de confiança ali, 95%, seria essa faixa de referência. Só que, é isso que você falou, a gente quer pegar as pessoas e mantê-las no ótimo. Não quer deixar ela no meio do caminho para diabetes e achar que ela está tudo certo. Então, e a gente sabe que, por exemplo, uma insulina acima de 10, 11, já está no meio do caminho. E se a gente observa, tem exame que a gente pega o paciente claramente caminhando para esse destino. Uma insulina de 5, aí 2 anos depois de 10, 2 anos depois de 15. Só que ele estava caminhando e ele não sabia, e aí vem a questão de deixar passar pela ignorância. O paciente não é obrigado a saber, ele não é profissional de saúde. Agora, o profissional que solicitou, é nossa obrigação moral e ética saber disso. Então, ele estava caminhando para diabetes e ninguém alertou ele disso. Ele falava, tá na referência. Tá na referência. Até que ele, um dia, foi lá. E a insulina já estava 20 e tantos, a glicemia alta, e ele foi diagnosticado com diabetes. Poxa, agora eu vou ter que cuidar. Antes eu não tinha nada, agora Jeff, existe um caminho, existem muitas opções entre tem e não tem uma doença. E aí a nossa função é identificar e mostrar para o paciente onde que ele está. Olha, estamos caminhando ou estamos nos afastando. Então, só para complementar, você falou insulina de 10. O valor da insulina vai até 23, 25 em alguns laboratórios. A gente está falando de menos da metade do valor de referência do laboratório. Então, a curva de Gauss, para alguns marcadores, para o que ela referencia, deixa algumas brechas para a gente discutir. Deixa várias brechas, na verdade. Então, extremamente relevante isso que você levantou. Justo. E só para deixar claro, nós não somos, eu gosto de uma analogia muito interessante, que não é a gente que pilota a vida do paciente, nós somos tipo copilotos, guias, né? Um guia turístico. Então, fulano, você está aqui por esse mundo, esse planeta, você pode passar por ele por caminhos mais fáceis ou caminhos mais difíceis. Eu estou aqui para te indicar os caminhos mais fáceis, que você não vai ter doença, que você não vai ter dores, não vai ter incômodos. E aí eu estou aqui para tentar te direcionar. Então, se a gente identifica o paciente nesse caminho para uma doença, é nossa missão dar o direcionamento para que ele saia desse caminho e vá para o caminho da saúde. E lógico, a gente não vai fazer isso para ele, mas a gente vai dar o norte, a gente vai dar a direção. Se ele vai fazer ou não, isso é decisão dele. Aí cabe a gente dar o norte, dar ferramentas para ele chegar naquele caminho da melhor forma possível, sem estresse, sem radicalismo, porque o caminho é longo.
A gente tem que lembrar disso. A vida aí, ó, são anos e anos. Não adianta querer resolver em 2, 3 meses. Porque depois, às vezes, muda o caminho, mas depois volta pro caminho ruim de novo e mais rápido. Exatamente. Então, a gente sabe que esse processo é longo, mas, Samuca, eu acho que é isso. Nós temos mais 2, 3 minutinhos aqui. Deu para abordar. Faz um resumão aí pra gente, em 1 minuto, do que a gente Então, falou. Principais abordamos tópicos, primeiro tópicos. por que que a gente solicita e como solicitar, quando solicitar, né? Por que que a gente solicita, fatores pré-analíticos que interferem diretamente que reflete no exame, nos valores de exame do teu paciente, valores pós-analíticos, né? Fatores pós-analíticos, o que que a gente vai fazer com aquele valor que está na nossa frente. A gente vai saber interpretar e saber conduzir ao caminho certo. E valor de referência, acho que foram esses os principais tópicos. Então, por quê, fator pré, fator pós e os caminhos que a gente segue após isso. Então, são vários e vários detalhezinhos dentro de uma solicitação de exames que são determinantes para a saúde, para a interpretação, para entender onde que o nosso paciente está. Sem entender onde ele está, aí você consegue melhorar a sua linha de pensamento e direcionar ele para um caminho melhor, com toda certeza. Maravilha. E completando Sim. a analogia, muitas vezes os exames eles são aquela localização atual. Essa Boa. localização atual aí, eu sabendo E ela é que temporária, né? Então, justamente. Então, os exames, eu acho que eles podem nos dar esse norte aí. Como a gente falou bastante, eles não são essenciais, eles são ferramentas complementares, mas podem nos ajudar bastante. Samuel, muito obrigado pela contribuição, pela participação. Viu como não precisa de roteiro? Como as coisas É isso aí. vão rolando? Tá acostumado já, vai no flow, vai no freestyle mesmo e tá tudo certo. Com o tempo vai. Eu que agradeço, Jeff. E tamo junto. E, pessoal, só fazer o último convite. As inscrições do nosso curso Interpretando Exames Laboratoriais, focado em estudantes de nutrição e nutricionistas recém-formados, encerram domingo. Então, a gente colocou num valor extremamente acessível para que esteja ao alcance de todos. Então, está custando R$ 89. Pode ser parcelado em até 9 Tem vezes, aula, se eu não me tem engano. aula liberada Então, para a galera. Já tem aula de degustação. Então, além dessa aula, isso aqui foi quase uma aula que o Samuel nos deu aqui, que a gente debateu sobre esses erros. Então, tem 2 aulas de degustação. Se você está na dúvida ou quer ver um pouquinho do que a gente fala no curso, só entrar no meu perfil e aproveitar essas 2 aulas. Inscrições só até domingo. E não saberemos se haverá uma terceira turma. Essa é a segunda turma. Na primeira turma, a gente teve mais de 400 pessoas inscritas, com feedback super positivo. Eu fiquei feliz demais. Tanto no final, quanto as dúvidas durante, que a gente foi respondendo. Então, a gente está sempre dando esse suporte. Fica o convite. É isso. Vejo vocês por aí. Samuel, afago nessa sua cabecinha. Nunca passa em branco. Bom final de semana para todos. Que esse final de semana a gente tem aula, pós-graduação, inteiro conversando aí. E é isso. Valeu, galera. Jeff. Valeu, Samuel. Valeu todo mundo que nos deu atenção. A live vai ficar salva. Não sei durante quanto tempo, mas vai. Vou Decida aí. Isso aí. Beijo, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, galera. Boa noite.